Olá, sejam todos bem-vindos ao treinamento de segurança realizado pela Protege. Primeiro eu vou deixar para vocês aqui algumas informações, caso sintam dúvidas, queiram entrar em contato através do telefone, do WhatsApp, do e-mail da Protege, do meu e-mail e do site, que vocês vão saber um pouco mais sobre a empresa e vão ter mais informações até sobre cursos e treinamentos. Nosso treinamento de hoje vai envolver a questão de primeiros socorros, né? Eu vou ser a tutora de vocês, meu nome é Andréa Corrêa, eu sou enfermeira há mais de 11 anos, tenho especialização na área de docência do ensino superior, tenho especialização na parte de gestão pública e sou também sanitarista. Existem alguns procedimentos que eu queria passar para vocês em relação a ter um melhor desempenho nesse treinamento. Primeiro, eu vou pedir que vocês respeitem alguns horários, de início e de término do estudo de vocês. Dê intervalos para almoço, pausas para café. Não deixem dúvidas sobre os conteúdos apresentados. Então, o que a gente apresentar aqui, as informações passadas, se você sentir dúvida, pode entrar em contato. Procurar prestar o máximo de atenção aos comentários, que vão ser feitos ao longo desse treinamento. Eu peço também que vocês tentem manter um pouco desligados ou um pouco afastados de aparelhos eletrônicos, WhatsApps, para que vocês se dediquem, a esse curso, a esse treinamento e tenham um melhor aproveitamento. Existem alguns ícones que vocês vão observar ao longo do treinamento que vão ajudar vocês, a ter um pouco mais de atenção. No sentido que esse mais aqui, ele vai estar relacionado a maiores informações complementares, alguns exemplos que a gente possa ter do nosso dia a dia. Esse outro ícone que eu vou mostrar aqui para vocês, essa exclamaçãozinha, ele está pedindo para que vocês tenham um pouco de atenção, E sobre esse assunto que a gente vai abordar, sobre esse conteúdo que a gente vai estar abordando agora no momento. Então, peço que vocês leiam com atenção as informações. Esse outro ícone aqui, ele está relacionado a dicas de estudo, como eu passei no início do nosso treinamento. E esse daqui vai estar relacionado a atividades, para que vocês assimilem melhor o conteúdo e também façam uma autoavaliação. Então, a gente vai fazer um alinhamento da nossa conduta de estudo. E aqui eu já chamo a atenção para a nossa exclamação, Ou seja, para a importância dessa informação que eu vou passar aqui para vocês. A primeira é a questão do horário. Que vocês tenham um horário, disponibilizem um horário para estudo. O segundo é a questão dos aparelhos eletrônicos, que vocês realmente deem um tempo desses aparelhos para focar no estudo. E o terceiro é que sim, deem pausas, respirem um pouco e depois retornem para o treinamento. A gente vai trabalhar com primeiros socorros e aí quais são esses nossos objetivos? Nosso objetivo vai ser passar para vocês informações básicas e técnicas eficazes que vocês vão poder ajudar essa vítima, de um acidente e na maioria das vezes vocês podem ajudar a salvar e ou minimizar, diminuir o sofrimento dessas pessoas acidentadas. O nosso objetivo é preservar a vida, reduzir o sofrimento, prevenir complicações e ajudar nesse transporte, que ele seja um transporte adequado, que possibilite melhores condições para essa vítima, até chegar a um local de suporte maior. Esses primeiros socorros, eles são cuidados que vão ser prestados rapidamente a uma pessoa ou uma vítima em situação de acidente ou de um mal súbito. Esses cuidados eles podem salvar vidas e evitar agravo, no caso de alguns acidentes. O socorrista, a pessoa que ele está prestando o socorro, ele está tentando ajudar essa vítima, ele deve avaliar, antes de tudo, antes de prestar esse socorro, antes de prestar essa assistência, a situação da vítima e o local que essa vítima se encontra. E aí eu chamo a atenção para vocês para o local da cena, Esse local que eu estou indo lá, estou ajudando essa vítima, ele vai trazer algum dano para mim? Um exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, verificar se está tendo perda de combustível, verificar se quando o carro bateu num poste, se tem fios desencapados, se está num local de declive. Então, observar a cena antes de ajudar essa vítima, antes de iniciar os primeiros socorros.
A função de quem socorre, a função desse socorrista é observar a situação para não se tornar uma vítima também. Então, sempre analisar. Manter a pessoa viva até a chegada do socorro especializado. Então, a gente vai, através dos primeiros socorros, desses primeiros atendimentos, fazer de tudo para que essa vítima ela consiga ter um atendimento especializado. Seja receber esse atendimento no local do acidente ou que ela consiga chegar a um local especializado, a um pronto atendimento, a um hospital, e que ela consiga ter os primeiros cuidados, os primeiros atendimentos hospitalar. Evitar causar maiores lesões ou agravar as lesões já existentes. E aí eu vou dar um exemplo a vocês. Se você encontrar um acidente de moto e for tentar mobilizar essa vítima, e essa vítima já tenha traumas causados pelo acidente, dependendo da forma que você imobilize, que você tire essa vítima, você pode aumentar, né, agravar a situação dela. E aqui eu vou trazer duas diferenças para que vocês entendam um pouco sobre o que é uma emergência e o que é uma urgência. Então, uma vítima em urgência, ela envolve risco de morte imediato, ou seja, ela é uma pessoa que ela pode morrer a qualquer momento. Então, ela precisa de um atendimento rápido, de um suporte rápido. E uma urgência também é uma situação que envolve risco de morte, mas você vai ter um pouco mais de tempo para atender essa vítima, para prestar alguma assistência para essa vítima, para fazer o transporte dessa vítima. Então, serviço de atendimento pré-hospitalar, o que a gente conhece como APH, eles são atendimento que vão envolver um conjunto de procedimentos técnicos que vão ser realizados no local da ocorrência, durante esse transporte dessa pessoa, dessa vítima, até um atendimento especializado. Esse atendimento, né, que está sendo realizado por esse socorrista, por essa pessoa que está prestando socorro, que está prestando ajuda, ela visa o suporte básico de vida. O objetivo desse serviço é manter a pessoa com vida. É ajudar, é contribuir para minimizar os riscos e os agravos que essa pessoa pode vir a ter até chegar a um atendimento especializado. Quando a gente fala de ajuda, de assistência, de socorro, a gente tem que lembrar que, antes de fazer qualquer atendimento, a gente precisa entrar em contato com algum serviço que nos ajude a prestar um atendimento mais especializado. Então, a gente pode ter os números 190, 193 e 192. Então, dependendo da situação, você avalia a cena, avalia a situação e você chama um desses atendimentos de urgência para que eles nos ajudem, para que eles auxiliem, né, no atendimento a essa vítima. E para não esquecer aqui, a gente colocou aqui um íconezinho, né, onde tem esse ícone, quer dizer que a gente está trazendo para você uma informação que é importante, que é essencial. Então, para que vocês fixem, né, assimilem esses números e antes de vir ao atendimento à vítima, que você faça uma ligação, que você peça ajuda, solicite socorro. O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, o APH, ele vai trabalhar com o suporte básico de vida, que vai ter por objetivo manter as funções vitais de respiração e circulação dessa pessoa. Então, chegou no local, viu uma pessoa que ela sofreu um acidente, visualizou que a gente tem uma vítima, o que a gente tem que tentar manter é a respiração e a circulação dessa pessoa, né? E fazer uma avaliação geral da vítima que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. As manobras de SBV, suporte básico de vida, elas podem ser realizadas por qualquer pessoa treinada, capacitada, não havendo a necessidade de realmente ser um profissional da saúde. Para a gente iniciar esse tratamento, esse atendimento, na verdade, é importante que você tenha consciência de alguns materiais que vão te ajudar na sua autoproteção. A gente chama isso de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Eles podem ser luvas, óculos, máscara e entre outros. Então, aqui ao lado, eu coloquei um exemplo para vocês desses capotes, né? São capotes individuais. A gente também pode fazer uso das toucas e dos propés. São alguns equipamentos que vão ser de autoproteção, né? Então, para você contribuir para evitar até de uma contaminação maior
nessa vítima ou de se contaminar também. Então, eu vou trazer para vocês 2 sinais que são importantes. A gente vai chamar de sinais e sintomas. Então, o que é que vem a ser um sinal de uma vítima? É qualquer alteração da percepção normal que uma pessoa tem de seu próprio corpo. É quando a vítima chega para você e diz: eu não estou sentindo bem, eu estou me sentindo um pouco tonta, eu estou sentindo algo estranho. Então, isso é um sinal que ela está sentindo de alteração no corpo dela, é uma sensação dela. O sintoma são as alterações percebidas ou medidas por outras pessoas, geralmente um profissional da saúde. Então, é quando ela fala assim: eu não estou me sentindo muito bem, eu acho que estou com uma dor de cabeça, não sei se minha pressão está alterada, e o profissional vai e afere a pressão e realmente evidencia uma alteração. Visualiza que aquela pessoa, aquela vítima, ela está com uma crise hipertensiva. Ou então, quando você pega um termômetro, a vítima fala: eu estou sentindo que eu estou quente. E aí você vai lá, pega um termômetro e utiliza do termômetro e evidencia que tem uma alteração de temperatura. Então, você viu que tem um sintoma de um aumento de temperatura. E a vítima deu um sinal. Ela informou que estava sentindo que o corpo estava mais quente. Então, essas definições, elas são importantes quando a gente vai passar para outro, né, para um profissional que vai vir a chegar no local, o que aconteceu com essa vítima? O que essa vítima passou para você? Antes da gente iniciar a questão do primeiro socorro mais aprofundado, eu venho trazer para vocês o artigo 135 do Código Penal, Decreto de Lei 2.848 de 1940, que ele deixa bem claro que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, ele tem pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou seja, omissão de socorro é crime. O que a gente evidencia hoje são as pessoas muito dispostas, né, a pegar um telefone, a filmar, a tirar foto, mas não tem a capacidade de fazer uma ligação para o bombeiro, para o SAMU. Então, o que eu venho deixar aqui claro para vocês é que isso é crime. Agora, que fique bem claro, quando possível fazê-lo, sem risco possível. Então, tem que ser um auxílio, tem que ser uma ajuda, né, que não vai causar riscos a você e que também não vai prejudicar a vítima. Aí a gente vai trabalhar com avaliação de risco. Enquanto o socorro especializado ele não chegar, devemos tomar algumas precauções básicas. Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena do acidente e observar se ela pode oferecer risco para o acidentado e para você. Então, antes de tomar qualquer medida, antes de tentar ajudar aquela vítima entrar no local da cena do acidente, você tem que visualizar se aquela situação não vai gerar mais riscos para você e para aquela vítima. A avaliação primária de risco consiste na primeira avaliação, feita ao chegar ao local do acidente, antes de iniciar o socorro. Então, isso é a primeira avaliação, a avaliação do local. Observar se existem perigos, como, por exemplo, fios elétricos soltos e desencapados, tráfego de veículos, risco de desmoronamento, explosão, queda de objeto. Então, se você evidencia, se você visualiza que aquele local ele tem um risco exaltado, de risco para você, e de você chegar no local e de realmente não conseguir prestar ajuda, não conseguir prestar socorro, antes de qualquer coisa, ligar para os números que a gente passou para vocês aqui no curso, solicitar ajuda, pedir resgate. A avaliação de risco primária, ela é importante que você assuma o controle da situação. Se você se sente apto, se você acredita que você vai contribuir para ajudar aquela vítima, então você tem que tomar o controle da situação, você vai assumir o controle daquela situação.
evitar o pânico e afastar os curiosos. Às vezes a gente visualiza acidente de trânsito, né? Você vê uma vítima na rua, você vê uma vítima no asfalto e vem muita gente ao redor. Então, essas pessoas, elas não estão contribuindo, né, para ajudar que essa vítima ela tenha um socorro mais rápido. Elas só estão ali simplesmente pela curiosidade. Então, se você é uma pessoa que tem condições, que tem um preparo, que se sente apto em ajudar, você toma o controle da situação, assume o controle da situação, evita o pânico no local, porque pânico não ajuda. A gente tem que trabalhar com autocontrole nesse momento e afastar essas pessoas curiosas. Por quê? Porque dependendo do local, a gente pode ter riscos de explosão, a gente pode ter risco de carga elétrica, né, descargas elétricas. Então, isso pode vir a tanto contribuir para prejudicar a vítima, como prejudicar você, como essas pessoas que estão ao redor e que não se deram conta dos prejuízos que podem vir a ter. Então, a segunda avaliação de risco é avaliar a vítima, o estado que essa vítima se encontra. Na avaliação, será feito um rápido exame da vítima, obedecendo a uma sequência padronizada e corrigindo os possíveis problemas encontrados. Então, se for possível, você se deparar numa cena, avaliar que a vítima ela está desacordada, que ela está inconsciente, que ela não consegue respirar, que ela está numa parada cardiorrespiratória, que ela apresenta hemorragia. Então, você vai analisar a situação e vai tentar iniciar esse suporte básico de vida. Nessa segunda avaliação da vítima, é importante que a gente avalie o nível de consciência, que a gente chame por essa pessoa. A gente não precisa saber o nome da vítima, apenas tocar os ombros, balançar, tentar chamar essa pessoa e obter alguma resposta. As vias aéreas, se elas estão pérvias ou se elas estão obstruídas, se essa pessoa está respirando, se você visualiza que ela tem respiração, que ela inspira e expira. Segundo, a elevação do queixo, para a gente visualizar o fluxo de oxigênio. Então, a gente vai ver mais à frente que a gente vai ter manobras que a gente vai contribuir para a desobstrução dessas vias aéreas, com a elevação do queixo, com a imobilização da região cefálica, onde a gente vai contribuir para que esse fluxo de oxigênio ele chegue até os pulmões. Inspeção e mobilização da coluna vertebral. Então, quando você se depara com uma vítima, o mais indicado, né, lógico, observando se houve trauma, observando se tem fraturas expostas, observando se tem hemorragia, se tem a possibilidade desse paciente ficar de dorso, né, com as costas rente ao chão. É o ideal para a gente conseguir fazer essa mobilização dessa coluna, tanto vertebral, a cervical e vertebral. A respiração, inspeção de tórax, trauma de tórax. Você vai visualizar se você consegue visualizar se essa vítima, se esse paciente, ele tem trauma de tórax, se ele tem trauma abdominal. A circulação, como é que está essa perfusão periférica? Se você visualiza que ele está com as mãos roxinhas, os dedos cianosados, se você visualiza que ele está tendo perca sanguínea. Então, isso é uma avaliação rápida da vítima, para que você olhe da cabeça aos pés se você consegue enxergar alterações dessa vítima. Depois, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de ABCD da vida, ou, segundo algumas alterações dos guidelines, né, a gente pode também chamar de CABD da vida, onde teve uma alteração, né, no último guideline da American Heart Association, onde eles colocaram o C, que a gente vai ver um pouco à frente, que se chama circulação. Eles colocaram à frente, até da fixação da coluna vertebral, das vias aéreas pérvias, do nível de consciência. Mas a gente vai trabalhar à frente devagarzinho. Então, trabalhando com o ABCD da vida, a gente vai verificar que o A vai se chamar o quê? Fixação da coluna vertebral, da coluna cervical. Via aérea pérvia é verificar se essa vítima ela respira, se você visualiza respiração. Nível de consciência, se essa pessoa te responde, se você faz alguma pergunta e ela te dá a resposta, ela está
consciente. E aí a gente vai visualizar as questões de orientação, desorientação, se ela sabe o nome, se ela sabe onde ela está, se ela sabe a cidade, se ela sabe o que aconteceu, se ela tem um número de telefone para você entrar em contato, se ela sabe que dia é aquele. Então a gente vai visualizar, primeiro, que aquela pessoa está consciente, segundo, que ela está orientada ou desorientada. Vamos fazer a fixação da coluna cervical, certo? Se você tiver esse colete para a gente fazer, se você não tem um colete, então você não vai movimentar essa coluna cervical, vai pedir que de início essa vítima, essa pessoa, fique quieta, fique paralisada, fique deitada se possível. Então a gente visualizou o B, respiração, avaliação da ventilação. Ver se ela consegue respirar, porque às vezes em alguns traumas, em alguns acidentes, por acúmulo de secreção, por acúmulo de sangue, essa pessoa não consegue respirar. Então, ela está com as vias aéreas dela obstruída. E vamos visualizar se a gente consegue, através de elevação de mento, através da retirada dessa secreção, também se você tiver algum EPI, né, para também não se contaminar, não entrar em contato direto com o sangue, se a gente consegue desobstruir. O C do ABCD da vida é a circulação, controle de hemorragia. Então, se você evidencia que aquela vítima ela está tendo uma perca sanguínea, ela está passando por uma situação de hemorragia, como conter essa hemorragia? Se você tiver algum material, se você tiver até um tecido, ou uma gaze, ou algo que a gente consiga fazer pressão nesse local para fazer uma contenção sanguínea, para que a gente consiga controlar essa hemorragia. E o D, desfibrilação. Mas para efetivar a desfibrilação, a gente vai precisar de um aparelho, né, que é o DEA, e que muitas vezes, quando a gente está prestando esse serviço, esse socorro, a gente não tem. Mas vamos seguir aqui na sequência. Então, segundo algumas alterações, né, do guideline, a gente visualizou que ocorreu essa alteração. Então, ao invés de você ir logo ver nível de consciência, fixação de coluna cervical, foi-se visto que a primeira coisa que você deveria iniciar era com a circulação, controle de hemorragia. Mas o que é que eu digo a vocês? A avaliação de risco é você observar aquele paciente e ver qual vai ser a maior necessidade dele. A fixação da coluna cervical, via aérea pérvia, nível de consciência. É nesse momento, nesse ABCD da vida, que a gente vai trabalhar com nível de consciência. Procurar ver se aquela pessoa te responde, se você questiona e ela tem resposta. Se ela não tem resposta verbal, mas se ela responde ao estímulo da dor. Se você aperta a mão, se você aperta um braço, se você dá um beliscãozinho, se ela tem alguma resposta, se ela abre os olhos, se ela fala, se ela movimenta algum braço, algum membro. E aí a gente vai fazer a fixação da coluna cervical, se você tem o material, se você tem o colarzinho cervical. Então, a gente vai fazer a implantação desse colar cervical sem movimentar, certo? Você não vai dobrar o pescoço da vítima. A gente vai também trabalhar com a abertura da boca e elevação do queixo. Com essa manobra, você consegue viabilizar e facilitar a respiração dessa pessoa. Então, você vai se colocar na posição de costas, né, na parte superior da cabeça, vai ficar de joelhos e vai fazer a elevação do queixo, elevação do mento. Você segura no mento, apoia a sua palma da sua mão na testa dessa vítima e vai fazer uma leve elevação. Com isso, você facilita a entrada de ar, né? Contribui para a desobstrução dessas vias aéreas. Mas, observação, visualizar se não está existindo uma obstrução, ou por saliva, ou por sangue, ou por alguma secreção. E no ABCD da vida, a gente vai entrar aqui no R de respiração. E no ABCD aqui da vida, que a gente continua com a avaliação de risco, a gente vai trabalhar com a parte da respiração.
onde é importante que você veja, que você visualize a vítima, se você vê movimentação, né, torácica, se você vê que o tórax sobe e desce, que ele expande e volta. Ouvir se essa vítima respira e sentir. Você se aproxima da vítima, né, se aproxima da região das vias aéreas da vítima e sente se ela tem respiração ou se ela não tem, se a respiração está ausente. É importante que você fique atenta. Então, ver, ouvir, sentir. O C, que a gente vai trabalhar a circulação, a gente vai verificar se tem presença de pulso periférico. Primeiro a ser procurado. Então, onde a gente pode ir para verificar esse pulso? A gente pode vir no pulso radial, né? A gente pode vir aqui no pulso radial, no pulso da carótida, né? Ou o pulso femoral também. Se no local existir um aparelho de pressão arterial, a gente vai visualizar se essa PA, se essa pressão arterial, ela está acima de 90. Se está ausente, se o paciente está em PCR, parádia cardiorrespiratória, ou se esse paciente está em hipotensão. Mas de início, se você não tem equipamento, se você não tem um aparelho de pressão, a primeira coisa que você vai procurar nessa vítima, se ela está inconsciente, se ela não te responde, é se ela tem pulso. Se ela tem pulso radial, se ela tem pulso carótido ou se ela tem pulso femoral. Visualizou que ela tem pulso, a gente vai continuar procurando e fazendo a avaliação de risco dessa vítima. Se a gente evidencia que não tem pulso, a gente vai passar para outros passos dos nossos primeiros socorros. Procurar o segundo pulso, que é o carótido, para fazer a confirmação do choque precoce ou tardio. Então, você procurou o primeiro pulso, né? Procurou o primeiro pulso aqui, o radial. Você não conseguiu evidenciar. Vai procurar o pulso carotídeo, para ver se você realmente não está sentindo o pulso porque ele está muito fraquinho ou se porque não tem pulso, se o paciente não apresenta pulsação. E evidenciar se a presença de hemorragia externa, para que a gente faça a compressão. Como é que a gente consegue fazer a compressão? Se você não tem um kit de primeiro socorro, se você está na rua, se você está num ambiente onde você não tem equipamento, né, serve uma camisa, serve a flanela, serve algum tecido, algum pano que você consiga colocar em cima do local que está tendo a perca sanguínea para você fazer pressão, compressão do local. Então, você pode utilizar ou a gaze ou a compressa, se você tiver, ou algum material que possa te auxiliar nessa compressão, para que você não entre diretamente em contato com o sangue dessa vítima, desse paciente, para que você não venha a se contaminar. A gente vai trabalhar agora com o que são sinais vitais. É importante que você compreenda, que você entenda o que significa sinais vitais, né? Então, são maneiras rápidas e eficientes de se monitorar as condições de um paciente ou identificar algum problema. Quais são os sinais vitais que a gente vai procurar? Temperatura, respiração, pulso, pressão arterial e o quinto sinal vital, que a gente chama de dor, né? Então, a gente vai ter alguns equipamentos que vão nos auxiliar na verificação desses sinais vitais. São maneiras rápidas e eficientes de se monitorar as condições de um paciente ou identificar um problema. Então, a gente vai trabalhar com a temperatura em graus Celsius, a respiração em frequência respiratória ou incursão por minuto, ou respiração por minuto. A dor, a gente vai trabalhar com escala de dor, o pulso, frequência cardíaca, ou BPM, batimentos por minuto, e a pressão arterial, que é a PA em milímetros de mercúrio. Quando a gente vai falar de temperatura, a gente precisa entender o que é o normal e o que é que está passando da normalidade. Então, a baixa, né, a pressão baixa, a temperatura normal. Então, o que a gente considera como temperatura normal? Aquela que a gente verifica entre 35,4 e 37,2. Então, se você afere a temperatura e ele passou disso, então, ou ele está em hipotermia,
está com a temperatura abaixo do normal ou ele está com hipertermia, né? Então, a gente vai ver aqui algumas classificações. 35 ou menos, hipotermia. 36 e 37,5, normal. 37,6 e 39,5, febre. 39,6 e 41 grau, febre alta. 41 grau ou mais, hipertermia. Então, dando continuidade aqui nos nossos sinais vitais, a gente vai para o pulso. O que é o pulso? É uma onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. É aquele pulso que a gente chama que você vai fazer a verificação se aquele paciente ele está com a presença de pulso. A gente vai trabalhar aqui com pulso radial ou com pulso carotídeo. A indicação é que você não utilize, né, o dedo polegar para verificação do pulso, porque você pode, ao invés de sentir o pulso da vítima, do paciente, você sentir a sua pulsação. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, alguns locais que você pode vir a sentir pulsação. Os mais fáceis e os mais rápidos são os radiais ou o carotídeo. Mas a gente também pode trabalhar com o temporal, a carótida, a femoral, a poplítea, a facial, a braquial, né, a ulnar, a pediosa, a tibial. Então, você pode trabalhar com alguns outros locais de pulsação. Mas o que eu indico para você? Que você procure evidenciar o pulso radial ou o pulso carotídeo. Pressão arterial. Para a gente evidenciar, verificar essa pressão arterial, a gente vai precisar de aparelhos. Então, no mercado, a gente tem tanto de pulso, a gente tem o que a gente vai precisar do esteto e do esfigmomamômetro, né? Que aí é mais manual. A gente vai ter aquele outro modelinho aqui também de pulso e a gente vai ter um modelo que você vai utilizar também essa braçadeira. O importante é, com o equipamento, tanto digital como o manual, o importante é você saber utilizar. Então, se você tem acesso a esses equipamentos, teste, né? Procure ver como funciona. Porque se você tiver necessidade de uma emergência, de uma situação, você não vai ficar complicado, como utilizar, como instalar esses equipamentos, né? Todos são bem autoexplicativos, né? O que precisa de um treino maior é o manual, mas os digitais são bem autoexplicativos. Ou você vai colocar a pulseirinha no pulso, né? Apertar os botões de iniciação e eles já vão te mostrar os valores de pressão arterial. Então, você tem como colocar memória, né? E aí você tem um controle da pressão arterial, ou você vai trabalhar com o manual. A gente vai falar um pouco do quinto sinal vital, que é o da dor, né? Que no caso de uma urgência e emergência, o que ele vai ajudar ao socorrista? De também conseguir visualizar algum trauma, né? Ou hemorragia, né? Aumentar a gravidade desse paciente, né? Até para você não fazer mobilização dele, seja de coluna cervical, seja torácica, seja lombar, seja sacral, né? Ou movimentar qualquer um outro membro. Então, a dor, assim que essa vítima ela sente algo diferente do seu corpo, ela evidencia que dói, ela vai passar para você. Se ela não consegue falar, mas você vai conseguir visualizar através da face dela. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, algumas escalas de dor que você pode visualizar através da face, né? Quanto mais aquela face sofrida, mais aumenta o valor na nossa aferição da dor. E a gente também pode perguntar, a senhora está sentindo dor? Qual é essa sua dor? De 0 a 10. E aí ela vai enumerar e a gente vai ter uma noção de quanto de dor que esse paciente, essa vítima está sentindo. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns recursos de improviso para a biossegurança. Quando eu falei inicialmente, né, no início do nosso curso aqui, que era importante o uso de EPIs, e esses EPIs eu exemplifiquei como máscara, óculos, luva. E quando a gente sofre um acidente, quando a gente se vê numa situação onde a gente não tem esses equipamentos, como a gente vai conseguir
dar suporte, ajudar essa vítima, mas contanto que a gente não se prejudique, né, não venha se contaminar, mas você quer contribuir para diminuir a angústia daquela pessoa, você tem um conhecimento e quer ajudar. E o que a gente pode usar de improviso de biossegurança? E aqui eu usei alguns ícones daqueles iniciais. Então, utilizei exclamação porque é importante. Às vezes, você está num local onde você não tem material para trabalhar. E o que a gente vai poder utilizar? Aqui eu montei para vocês um kit básico de primeiros socorros, mas a gente vai contar com a situação de não ter. Então, se eu estou num local e eu não tenho EPI nenhum, eu posso tentar utilizar algum saco plástico, contanto que a gente visualize, né, que eles não esteja contaminado, com sujeira, com óleo, com lama, com dejetos, né? Então, a gente pode tentar utilizar esse saco plástico como EPI, seja para colocar nas mãos em forma de uma luva e tentar fazer uma pressão naquela pessoa que está acidentada, que estava apresentando hemorragia. Eu posso tirar a minha roupa, eu posso tirar uma parte da minha calça, da minha camisa, para auxiliar como material para compressão, né, em cima desse local. Eu posso utilizar também minha roupa, ou uma blusa, ou uma faixa que eu tenha no meu carro, ou um cinto para tentar fazer uma contenção. Se você visualizar que tem um trauma exposto, então você pode tentar conter essa região, né? Você pode visualizar um acidente de carro, então você pode pegar um galho, tentar fazer uma sinalização, você pode pegar uma estaca e tentar colocar ao lado de uma perna, de um braço, para tentar fazer uma leve mobilização até que o socorro, até que essa vítima chegue a um lugar mais especializado. Mas o que eu quero trazer com esse tópico aqui? É que não vai ser por falta, né, de você ter uma luva, de você ter uma máscara, de você ter um EPI, que você também não vai conseguir prestar socorro nenhum. A gente pode tentar utilizar algum material, contanto que esse material não esteja visivelmente contaminado, né, para tentar contribuir como um material de biossegurança. A gente está falando de improviso, de uma situação extrema, onde você não tem acesso e você não tem equipamento. Mas para tentar também prevenir a questão do improviso, eu trouxe para vocês um kit básico aqui de primeiros socorros, onde a gente pode estar montando a nossa maletinha ou a gente pode utilizar uma necessaire. A quantidade de material vai depender do local que você está. Se você vai utilizar no seu carro, se você vai colocar esse kit na escola, num consultório, numa fábrica, numa indústria, né, no seu trabalho, na sua sala, na sua casa, né? Então, tudo vai depender de que local você vai colocar esse kit. Mas eu trouxe para vocês uma sequência de alguns materiais que você pode estar colocando no seu kit. Então, vou citar aqui para vocês. Uma embalagem de soro fisiológico a 0,9%. A gente pode usar esse soro para quê? Para limpar um machucado, para limpar um ferimento, né? Uma solução antisséptica para feridas, como o álcool iodado ou a clorexidina para desinfetar feridas. Então, um acidente de moto, né, onde ocorreu vários ferimentos, esse paciente está bem ferido, então tem presença de pedaços do asfalto, tem a presença de sujidade de terra, de sujidade de animais, então você pode estar utilizando tanto o soro como algum outro material, como a clorexidina, para estar fazendo a limpeza, a desinfecção dessas feridas. Gaze, e aí você pode, dependendo do local que você vai utilizar, verificar tamanhos. A gente pode usar ela para cobrir feridas, para fazer compressão. Atadura, um rolo de esparadrapo, que vai ajudar muita gente a fazer imobilização de membro, para segurar compressa no local das feridas. Luvas descartáveis, né? Ideal que a gente use de látex, para proteção do contato direto com sangue ou com algum outro fluido corporal. Uma embalagem de algodão, uma tesoura sem ponta para a gente cortar um esparadrapo, para a gente cortar uma gaze, para a gente auxiliar na divisão das ataduras. Uma embalagem de curativo comum, tipo band-aid, né, para a gente cobrir cortes, para a gente cobrir feridas pequenas. Termômetro, para que a gente visualize essa temperatura corporal. Um frasco de colírio lubrificante, que vai permitir
a lavagem dos olhos em caso de contato de substâncias irritantes, pomadas para queimadura, e aqui eu vou dar exemplo da Nebacetin ou do Bepantol, elas vão auxiliar na hidratação da pele enquanto aliviam essa queimação, né, essa dor dessa queimadura. Um paracetamol, um ibuprofeno, medicamentos genéricos que podem vir a servir para vários tipos de sintomas de problemas. Então, esse kit, né, esses materiais, eles podem ser utilizados em quase todas as casas, escolas, locais de trabalho, pois elas contêm alguns materiais que são necessários para a gente tratar algumas situações de urgência e de emergência, né? Então, é importante que, se possível, você faça essa seleção, né? Faça esse kit básico e tenha ele no seu local de trabalho, tenha ele no seu carro, para que, necessitando, né? Se você tiver a necessidade, você consiga prestar essa assistência e manter-se logo seguro. Quando a gente vai trabalhar com a avaliação e exame do estado geral desse acidentado, a avaliação e o estado geral dele, ele é importante, né? Então, você tem que visualizar essa emergência clínica, esse trauma, né? Por quê? Porque eles são a segunda etapa do nosso primeiro socorros. A gente visualizou que a primeira é a avaliação de cena, a avaliação do risco da cena. Ela deve ser realizada simultaneamente ou imediatamente a avaliação do acidente e proteção do acidentado. A gente vai trabalhar com o que a gente chama de a hora dourada, né? É a primeira hora após esse acidente, após você chegar, né, nessa vítima. Então, a gente chama ela de hora de ouro. Ela é utilizada para designar a primeira hora que sucede um episódio de trauma. Então, a gente vai dividir ela, né, nesse quadro aqui de horários, e os primeiros 10 minutos é aquele alarme, né? É o deslocamento, é o reconhecimento do local, da vítima, é montar a estratégia. O segundo é estabilização da vítima. O terceiro, acessos, estabilização e extractação. E o quarto é o transporte até uma unidade de saúde ou até que seja possível, né, que essas unidades de assistência cheguem ao local dessa vítima. Então, a gente vai chamar esse quadro de hora dourada. É aqui que a gente entra para minimizar os agravos ou, com certeza, contribuir para salvar a vida de uma vítima, de um acidentado. Quando a gente vai se deparar com uma parada cardiorrespiratória, quando você evidenciar que o seu paciente, que a sua vítima, ela não tem pulso, ela está inconsciente e quando você foi buscar o pulso dela, ela não tem pulso. Então, técnicas manuais de abertura de vias aéreas, manutenção da permeabilidade das vias aéreas, técnica de ventilação assistida, descompressão torácica externa e a desfibrilação. A gente vai seguir o passo a passo, né, num caso de uma parada cardiorrespiratória. Então, nós vamos iniciar, né, quais são as condutas nas situações de primeiros socorros, no caso de uma parada cardiorrespiratória. Então, segundo aquela classificação que a gente fez no início aqui do nosso curso, no decorrer, a gente viu que uma parada cardiorrespiratória, ela é uma emergência. Por que ela se classifica como emergência? Porque ela tem risco iminente de morte, né? Então, se não for realizado as manobras, realmente essa vítima pode vir a óbito. Então, para que a gente inicie, né, as manobras de ressuscitação, a gente solicita que você fique de joelho, né, lateralizado do lado direito dessa vítima, que você inicie as manobras, né, de desobstrução de vias aéreas, então, elevação do mento, né, e posterior, elevação e fixação desse queixo, né? Se você tiver um auxiliar, alguém que possa te ajudar. E aí a gente vai dar início às manobras, né, de RCP. A segunda característica a gente pede para que vocês lembrem e que repitam. Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, a gente pede que você faça aquela avaliação, né, de presença de respiração espontânea. Então, você tem que ver eventuais momentos respiratórios do tórax, ouvir ruídos respiratórios e sentir o fluxo do ar exalado. Se você não evidencia isso, se você pulsou,
verificou o pulso e você não encontrou o pulso, você verifica que essa pessoa, essa vítima está inconsciente, né? Então, possivelmente ela está numa PCR, uma parada cardiorrespiratória. A gente vai verificar aqui o pulso, o carotídeo ou o femoral, né? Verificação de pulso. Nós vamos localizar a região do externo, então, se for possível, né, você fazer a retirada dessa roupa, né, que essa pessoa tá, que essa vítima tá, para que fique mais livre, para tanto você visualizar o externo, quanto você fazer essa manobra. Se você tiver EPI, colocar uma luva, né, se você não tiver, e o local, a região, não tiver sangue, não tiver secreções, você vai com a suas mãos. Se você não tiver, se você evidenciar, mas se você tiver um saco, quando a gente trabalhou lá, uma sacola plástica, você pode tentar calçar esse material para iniciar essas manobras. O ideal sempre é o uso dos EPIs para sua proteção e proteção da vítima. Mas numa situação dessa, você se sentir apto a fazer, é uma situação de emergência. Então, a gente vai ficar lateralizado a vítima, posicionar os braços, né? Não flexionar cotovelo, posicionar uma mão sobre a outra em cima do externo e iniciar as compressões torácicas. Lembrando, se você está sozinho, se você não tem auxiliar, você faz direto, sem parar, as compressões torácicas, de 100 a 120 compressões. E também que você sinta a profundidade, tem que ser de 5 a 6 centímetros. Então, você comprimiu esse tórax e você vai aguardar o retorno desse tórax, para que realmente a compressão torácica, né, ela seja efetiva. Quando a gente vai falar de condutas em situações de primeiros socorros, a gente tem um que acontece bastante, que é bem corriqueiro, que são os desmaios, né? Que são as perdas súbitas, temporárias e repentinas da consciência, devido à diminuição de sangue, né, de oxigênio no cérebro dessa pessoa. Então, quais seriam as principais causas? Hipoglicemia, um cansaço excessivo, tá com fome, tá nervoso, teve uma emoção súbita, um susto, um acidente, né, que possa envolver perda sanguínea, uma dor intensa, uma prolongada permanência em pé, mudanças súbitas de posição, ambientes fechados e quentes, disritmias, né, cardíacas, as bradicardias, e que pode vir a levar essa vítima a um desmaio. Quais são esses sintomas? Fraqueza, o suor frio, náuseas, às vezes vômito, palidez, pulso fraco, pressão arterial baixa, respiração lenta, extremidades frias, tontura, escurecimento da visão devido à perda da consciência, né? O acidentado ele pode vir a cair. Então, se você começa a evidenciar, essa pessoa começa a externar alguns desses sintomas, o que é que a gente pode fazer, né? Se ela começou a desfalecer, sentar em uma cadeira ou em algum outro local semelhante, curvá-la para a frente, abaixar a cabeça desse acidentado, colocando entre as pernas, né? E pressionar essa cabeça para baixo, manter a cabeça mais baixa que os joelhos, fazê-la respirar profundamente até que esse mal-estar passe. Pedir que essa pessoa ela procure ficar no local, né, que se ela vier a desmaiar, ela não traga maior dano, ela não bata com a cabeça, ela não machuque nenhuma outra parte do corpo. Havendo esse desmaio, o que a gente pode fazer com essas vítimas? Manter o acidentado deitado, colocando sua cabeça e seu ombro em posição mais baixa em relação ao resto do corpo. Afrouxar as roupas, manter um ambiente mais arejado. Se houver vômito, lateralizar a cabeça dessa vítima para evitar o sufocamento, né, a broncoaspiração. Depois que o acidentado se recuperar, pode ser dado a ela ou um café, ou um chá, até mesmo a água com açúcar, para que ela vá voltando, se reestabilizando. Não se deve jamais dar bebida alcoólica, né, a essa vítima. Então, pedir que ela deite numa posição confortável, né, que ela coloque tanto a parte cefálica como a parte torácica um pouco mais para baixo que outra parte do corpo. Pedir que ela sente, né, se ela estiver consciente. Deixar ela deitada e fazer a elevação dos membros inferiores, né? Se por acaso ela vomitou,
lateralizar a cabeça para evitar que ela faça, né, uma broncoaspiração. Pacientes com crise convulsiva ou situações de crise convulsiva, ela vai ser o quê? Uma perda súbita, temporária e repentina da consciência. Então, devido a uma contração violenta ou uma série de contração dos músculos voluntários, com ou sem perda da consciência. Quais são esses principais sintomas? Inconsciência, queda desamparada, olhar vago e ou fixo ou revirada dos olhos, suor, midríase, que é aquela pupila dilatada, os lábios eles ficam roxeados, eles ficam cianosados, espuma na boca, o corpo ele vai ficando rígido e a palidez ela é intensa. Normalmente esses movimentos eles duram de 2 a 4 minutos. Então, quando a gente vai falar sobre condutas em situações de primeiros socorros em caso de crise convulsiva, a gente precisa compreender um pouquinho o que é essa crise convulsiva. Ela vai ser a perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido a algumas contrações violentas ou série de contrações dos músculos voluntários. Então, alguns desses sintomas são o quê? Inconsciência, é uma queda desamparada, um olhar vago, fixo ou revirar de olhos, suor, midríase, que é a pupila dilatada, lábios cianosados, que são aqueles lábios arroxeados, espuma pela boca, corpo rígido, palidez intensa. Normalmente, esses movimentos vão durar de 2 a 4 minutos. Então, o que a gente pede para vocês fazerem em relação a um paciente, né, vítima? Então, como a gente vai conduzir, né, uma situação de primeiros socorros em caso de crise convulsiva? A gente precisa compreender um pouco o que consiste, né, numa crise convulsiva. Ela vai ser uma perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido a contrações, né, violentas, ou seja, uma sequência de contrações das musculaturas. Esses sintomas a gente vai conseguir se deparar com inconsciência, queda desamparada, olhar vago, fixo ou revirar de olhos, suor, midríase, que é aquela pupila dilatada, lábios cianosados, arroxeados, espuma na boca, o corpo bem rígido e uma palidez intensa. Normalmente esses movimentos eles duram de 2 a 4 minutos. E aí a gente pode fazer o que com essa vítima? Tentar proteger a vítima, ao redor dela tirar os objetos que forem possíveis para evitar que ela se machuque, né? A gente vai tentar lateralizar a cabeça dela, né? Vai tentar colocar o corpo numa posição mais confortável, lateralizada, para evitar que ela venha a se machucar. E deixar o corpo, né, com os movimentos livres. Você não vai segurar, não vai prender o corpo da pessoa, apenas lateralizar a cabeça. Tentar evitar que essa vítima caia desamparadamente. Acomodar a cabeça. Retirar da boca próteses dentárias móveis. Se você sabe que aquela pessoa, né, aquela vítima, ela usa próteses móveis e você consegue fazer essa retirada, o ideal é que seja retirado, para que se evite traumas. Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar ao redor dela, entendeu? Então, deixar ela com as movimentações livres. Não interferir nos momentos convulsivos. Então, deixar que aquela crise ela vai passar. Afrouxar as roupas da vítima na região do pescoço. Então, deixar ela mais livre, né? Virar o rosto da vítima para o lado, evitando assim a asfixia por vômitos ou secreções. E quando passar a convulsão, manter a vítima deitada até que ela recobre plena consciência e tenha o autocontrole do seu corpo. Então, viu que passou aquele episódio de crise convulsiva, normalmente as pessoas às vezes querem levantar, querem ter alguns movimentos, então você tenta tranquilizar a pessoa. Olha, calma, você passou por uma situação delicada agora, mas você está bem melhor, olha para mim. Você vai conversando e vai alertando aquela pessoa, confortando. Algumas situações, né, de primeiros socorros em corpos estranhos, né, pela ingestão, pela penetração de corpos estranhos no corpo. Então, esse tipo de acidente é bem comum e pode ocorrer, né, em várias circunstâncias inesperadas. Objetos estranhos
ao nosso corpo, eles podem penetrar acidentalmente, nos olhos, no ouvido, na garganta, no nariz. Então, é importante o rápido reconhecimento desse corpo estranho, né? Se a vítima puder informar você o que foi, né, que penetrou. Então, pode ser farpa de madeira, de nylon, plástico, acrílico, metal, estilhaço de vidro, partículas de areia, terra, grão de cereal, estilhaços de metal, espinhos, né? Materiais aerosóis. O ideal é que você consiga identificar que tipo de corpo estranho, né, que penetrou na vítima. Às vezes acontece de você ter o olho afetado, então a gente indica que seja coberto com curativo, né, limpo, ou com a gaze, ou com a compressa, que você limpe a região até que chegue ao socorro mais especializado. No ouvido, não usar qualquer tipo de instrumento na tentativa de remover esse corpo estranho. Não usar pinça, não usar tesoura, não usar palito, não usar grampo, não usar agulha, alfinete, porque ao invés de contribuir, né, ajudar essa vítima, você pode piorar. Você pode fazer com que esse corpo estranho ele adentre mais no canal auditivo. O nariz, comprimir do lado a narina, que não está obstruída, né, que a vítima fale, informe que não está obstruída, e pedir para que esse acidentado ele assopre, ele faça uma pressão para tentar expelir esse corpo estranho. A gente vai chegar numa parte que a gente chama de condutas e situações de primeiros socorros em traumas tóraco, né, abdominal. Normalmente eles são provocados em sua frequência por acidentes de trânsito, acidentes industriais. A gravidade dos traumatismos torácicos é diretamente proporcional ao tipo de lesão associada, que pode vir a ocasionar a morte dessa pessoa. Então é preciso ter cautela, certo? Estar calmo e tentar agir com rapidez. Existem situações, né, de trauma abdominal por perfuração, por objeto cortante, que as pessoas querem remover esse objeto. A gente não indica que você remova esse objeto. Tente manter a tranquilidade, né, dessa vítima até que o socorro especializado chegue. Então, não vá remover, né, o objeto que você visualizou que ocorreu essa penetração. O acidentado ele está consciente ou inconsciente? Ele deve ser deitado sobre o lado ferido na posição lateral de segurança. Isso aqui é quando você evidencia a perfuração e você não consegue visualizar a outra ponta daquele objeto. E você visualiza que está tendo perca sanguínea. Então, você diz para o acidentado ele virar para o lado que está ocorrendo o ferimento, para que eu ajude na compressão e diminuição do sangramento. Aqui a gente vai visualizar um curativo, né, tóraco-abdominal, que a gente chama de curativo de 3 pontos. Né? Esse curativo ele é aplicado com uma gaze, uma compressa, um pano, desde que ele esteja limpo. Com esse curativo, a gente vai procurar vedar totalmente a abertura do ferimento para que impeça a entrada de ar, até que essa vítima ela consiga chegar num pronto atendimento ou até que o socorro especializado também chegue a ela. O curativo deve ser preso e fixo firmemente com um cinto ou uma faixa de pano em torno desse tórax. Então, a gente vai fazer a fixação de 3 pontos, né, desse quadrado. Fixou em cima, fixou na lateral, fixou embaixo. A outra parte, a outra lateral, a gente vai deixar aberta e vai fixar com alguma superfície plástica ou com alguma gaze ou com uma compressa, contanto que a gente consiga fazer a cobertura desse curativo, para que a gente diminua, né, ou até evite a entrada de ar e aí venha a trazer maiores complicações para essa vítima. Um trauma que é bastante comum, né, eu até coloquei aqui a cruzinha, onde eu vou dar um exemplo assim do dia a dia, de situações que podem acontecer e que ocorrem muitas dúvidas, são as amputações definitivas, como lesões em que há separação de um membro ou de uma estrutura protuberante do corpo. Então, aqui a gente dá o exemplo de um dedo, mas pode ser de um dente, né? Você pode sofrer um trauma, pode ocorrer o trauma e a quebra desse dente total, né? Ou parte desse dente.
Então, o que a gente vai fazer? Abrir vias aéreas e prestar assistência ventilatória, caso for necessário. Controlar essa hemorragia ou fazer um curativo compressivo, né? Seja ela com gaze, com a compressa, com pano limpo, para a gente diminuir, né, essa perca de volume sanguíneo. Tratar o estado de choque, caso tenha sido instalado, caso esteja presente, e ter cuidados com esse segmento amputado. O que a gente deve fazer com esse segmento que foi perdido, que foi avulsionado? A gente deve limpar com solução salina, sem imersão em líquido, envolver em gaze, né, estéril, seca ou uma compressa limpa, cobrir a área ferida com compressa úmida em solução salina, né, em solução soro, de soro fisiológico, proteger o membro amputado com 2 sacos plásticos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai pegar um saco plástico, né, ou então, se você não tem um saquinho plástico, uma gaze, um tecido limpo, você vai colocar esse membro amputado, essa região amputada do corpo, envolver e em outro saquinho plástico, em outro compartimento, pode ser um isopor, pode ser um saquinho plástico, pode ser algum outro recipiente, você coloca o gelo e aí você coloca o membro. Nunca se deve colocar o membro diretamente no gelo para evitar, né, que você venha trazer sequelas para esse membro e que infelizmente ele fique impossibilitado de reconstrução. Então, você vai proteger esse membro amputado com a colocação de 2 plásticos separados, colocar o saco plástico em recipiente de isopor com gelo ou água gelada. Jamais colocar a extremidade em contato direto com o gelo. E aí você pode surgir a dúvida, e é aqui que eu venho dar um exemplo, né? Se você acontecer um trauma dentário, o que a gente faz? Onde a gente coloca essa parte que foi avulsionada? A gente deve tentar evitar pegar no local da raiz do dente, né? Embeber esse dente, ou se a vítima tiver condições, né? E o segmento fraturado, ele não tiver com sujidade, dependendo também do local que você esteja, ele pode ser colocado embaixo da língua. Se o acidentado, ele tiver condições, ele tiver consciente, certo, gente? Se não tiver, você pode pegar esse material fraturado e umedecer ele com uma gaze ou um paninho limpo, certo? Sempre evitando não manter contato com a raiz. E umedecer, pode colocar com o quê? Pode colocar ele no leite, pode colocar ele numa solução fisiológica, né? E levar para o local para ele tentar ser reimplantado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros em queimaduras. A temperatura, certo? Tanto o calor excessivo como o frio e o contato com gases, eletricidade, radiação e produtos químicos podem causar lesões diferenciadas no corpo humano. E a gente vai chamar essas lesões, né, ocasionadas, cometidas por calor excessivo, frio, contato com alguns gases, eletricidade, radiação, e vai classificar elas em queimaduras através dos graus, primeiro, segundo e terceiro grau. Então, o primeiro grau é aquela que você visualiza aquela região bem avermelhada, bastante dolorida. O que a gente classifica como segundo grau é quando você já visualiza a presença de bolhas, a região também está bastante dolorida. E no terceiro grau é quando você já visualiza uma coloração até escurecida daquela região. O paciente até nem relata dor, porque houve comprometimento da região nervosa. E como é que a gente vai tratar, quais são os primeiros socorros para nesse caso de queimadura? A gente vai tentar lavar esse local com água corrente, numa temperatura ambiente. Não é indicado você pegar uma água gelada, pegar gelo e colocar naquela região que foi acometida, que está queimada. E a gente deixa aquela água em temperatura ambiente, água corrente, por 2 minutos, para que você consiga contribuir para diminuir a temperatura do local. Não aplicar gelo no local. Se o acidentado sentir sede, pode ofertar água. Não furar as bolhas. A segurança da cena é prioridade. Não se torne também uma vítima. Então, se você está num local que está tendo fogo, está tendo incêndio, está tendo perca de corrente elétrica, você vê fios desencapados, você visualiza que aquela vítima, ela sofreu um choque, ela está apresentando uma queimadura por choque, você deve analisar muito bem a cena antes de se aproximar da vítima.
Se você evidencia que é por choque elétrico, primeiro tem que desligar, né, esse suporte, essa corrente elétrica, para que você também não se torne uma vítima. Desligar essa fonte de energia antes de tocar no acidentado. Cobrir o local da queimadura com um curativo seco. A gente vai falar um pouco, né, em algumas situações, de acidentes com animais peçonhentos. Então, a gente pode ter o escorpião, a aranha, cobra, vespa, abelhas, né? E pode vir até a ser formiga. Tem gente que é super sensível, né, à formiga. Então, como é que a gente vai identificar isso? Primeiro, o paciente vai relatar que ele sente uma dor generalizada, prudo intensa, aquela coceira, pode apresentar pápulas brancas de consistência firme ou elevada, fraqueza, cefaleia, apreensão, medo, agitação. Então, você vai começar a perguntar a essa pessoa o que aconteceu, se ela viu o animal, se ela consegue identificar esse animal, para que você procure, se for possível, né, a gente fazer a captura desse animal e levar, lógico, observar a situação da cena, observar se não vai trazer risco para você. Então, como a gente faz? Lava a região atingida com água, coloca um saco com gelo ou com peças de água gelada sobre o local da ferroada ou local dessa picada para tentar auxiliar e aliviar essa dor. Toda a atenção deverá ser dada para no caso de desenvolvimento de reações sistêmicas. Pode ser necessário a instituição de suporte básico de vida e a prevenção do estado de choque. Remoção imediata para atendimento médico. Não pegue o animal agressor com a mão. Então, se você evidencia, se você visualizou esse agressor, esse animal que picou, que ocorreu a mordedura, e você tiver a possibilidade de capturar esse animal, contanto que não traga riscos para você, e levar esse animal para a unidade de pronto atendimento, você contribui para que a solução, né, a medicação, seja mais direcionada, né? Porque a gente vai saber qual foi o animal que acometeu aquela pessoa. E, se possível, levar esse animal para uma identificação, que vai nos ajudar e vai facilitar ter um tratamento. Eu venho para um tópico aqui que ele é bem importante, né? Se você está apto para prestar assistência, prestar os primeiros socorros para vítimas de acidente, a primeira coisa que a gente precisa ter é controle emocional. O controle emocional vai fazer com que você consiga tomar melhor as decisões. No momento de estresse, no momento de gravidade, no momento em que a vítima está nervosa, que você vê que as pessoas ao redor perderam o controle, se você conseguir manter seu controle emocional, isso vai ajudar você, a vítima e as pessoas que estão ao redor. Então, o controle emocional vai ser a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adaptar-se conforme a situação, expressando-se de maneira saudável para si e para o grupo no qual a gente está inserido. O equilíbrio entre a razão e a emoção é o caminho mais adequado. Lógico, é fácil a gente pedir, vamos ter controle emocional, quando a gente simplesmente não espera por determinados acidentes, a gente não espera por determinados traumas. Mas se você conseguir ir trabalhando o seu emocional todos os dias, quando você se deparar com um acidente, com uma situação em que você precisa estar alerta e ser ativo e ter proatividade, você vai conseguir, de alguma forma, tentar controlar esse teu emocional para que você seja ativo na situação, para que você realmente contribua e ajude essa vítima. Então, sempre a gente vai voltar lá para aquele comecinho aqui do nosso trabalho, no nosso curso. Antes de qualquer coisa, chame socorro. Então, entre em contato com algum suporte, né, de atendimento. Tenha calma, em primeiro lugar. É preciso manter a calma. Quem está machucado, quem sofreu o acidente, ela espera encontrar algum conforto, porque a situação dela de equilíbrio foi completamente quebrada. A gente precisa passar segurança na ação, né, na ajuda para essa vítima. A abordagem ela deve ser feita de forma tranquila, né? Nada de exageros, nada de movimentos grosseiros. Você tem que ser firme, passar confiança para essa vítima,
passar tranquilidade para ela, porque no momento que você está num acidente, no momento que você passa por um trauma, o que mais você precisa é sentir segurança naquela pessoa que veio tentar te ajudar, tentar te prestar socorro. Então, arrume ajuda, né? Se você conseguir, se tiver ao redor aqueles curiosos, evidencie alguém que possa também auxiliar você, que você possa dar um comando e ela possa contribuir para ajudar naquela situação. Examine o cenário, identifique quantas, né, são as pessoas, quantas pessoas foram acometidas, quantas são as vítimas e estabeleça prioridades. Então, quem você vai tentar dar prioridade num caso de um acidente? Você vai procurar aquela pessoa que está numa situação de emergência. E aí a gente volta mais uma vez ao início aqui do nosso trabalho. Quando eu coloquei que emergência é uma situação de eminente caso de morte. Você evidencia que aquela vítima está numa parada cardiorrespiratória. Então, você vai dar mais atenção a essa pessoa, você vai priorizar essa pessoa. Você precisa visualizar as situações, que é visualização da cena, entender aquela cena, entender o que aquela vítima está passando. Mas para isso a gente precisa de controle emocional, a gente precisa de calma, né, para conduzir da melhor forma possível aquela situação e ajudar. Respeito à vítima, né, e com os demais envolvidos. Então, às vezes a gente se depara com situações em que as pessoas ao redor da vítima do acidente, ao invés de querer ajudar, elas simplesmente fazem isso aqui. Elas expõem a vítima, elas preferem filmar, tirar foto, expor aquela vítima ao ajudar, né? Ao tentar entender o que foi que aconteceu, a ver de que forma ela pode contribuir para minimizar o sofrimento daquela pessoa, para ajudar que essa vítima ela se mantenha viva até um socorro chegar, ou até que ela consiga ser transportada até um local especializado. Infelizmente, agora, qualquer acidente, em qualquer esquina, ele pode ser filmado, compartilhado, para que amigos, familiares, eles possam conferir o desastre. O problema é que esses compartilhamentos desenfreados, eles desrespeitam as vítimas dos acidentes, seus familiares e seus amigos, que sofrem ainda mais com a situação, porque se não bastasse o acontecido, eles ainda conseguem visualizar, né, o sofrimento daquela pessoa, daquele ente, daquele amigo. A liberdade de expressão, apesar de ser um direito constitucional, não exime quem dissemina imagens de acidentes, né, de assumir a responsabilidade por essa atitude. Então, se você não vai ajudar aquela pessoa, se você não vai contribuir de uma forma positiva, evite esse tipo de situação, evite causar mais dano, tanto para a vítima como para um familiar, como para um amigo. O artigo 212 do Código Penal prevê que vilipendência, o artigo 212 do Código Penal prevê que vilipêndio ao cadáver é crime. Então, vilipendiar é desrespeitar, desprezar, menosprezar ou agir com falta de consideração, com falta de respeito. Então, vamos procurar. Se você não pode ajudar, então não tente aumentar o dano àquela vítima, àquela família. Vamos preservar aquela vítima, vamos preservar aquela situação, vamos respeitar as vítimas e os envolvidos naquela situação. Então, quando a gente trata de urgências e emergência, você ser proativo diante dessas situações vão contribuir muito para essa vítima. Então, eu trago aqui para vocês os 10 mandamentos do socorrista. O primeiro, a gente vai trabalhar com manter a calma. O segundo, tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro. Primeiro eu. Então, primeiro, quem está socorrendo. Um exemplo que a gente tem é quando você está num avião, acredito que alguns já tenham visto as cenas, onde se diz, primeiro coloca a máscara em você de oxigênio. Depois você vai tentar ajudar o seu vizinho que está no seu lado, na sua poltrona, ou outros passageiros. Primeiro você coloca a sua máscara de oxigênio, primeiro você se estabiliza, para que aí você consiga ajudar o outro que está ao seu lado. Depois minha equipe, incluindo os transeuntes e por último a vítima.
Terceiro, ao prestar socorro, é fundamental ligar para o atendimento pré-hospitalar assim que chegar ao local do acidente. Então, sempre ligar para um pronto atendimento, para alguém, para alguma entidade que consiga vir até o local e fazer essa mobilidade dessa vítima até um atendimento especializado. O nosso quarto item é sempre verificar se há riscos no local. Então, avaliação de cena, para que você e que sua equipe consiga agir naquele acidente e que não se prejudique. Mantenha sempre o bom senso, né? Não vai ultrapassar os seus limites, não vai ultrapassar os limites da situação. Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando-se os curiosos. Distribua tarefas. Assim, os transeuntes que lhe atrapalhariam, eles vão poder te ajudar. Então, se você evidencia que uma pessoa ele pode contribuir para a mobilização, né, elevação de mente, mobilização da cabeça, eles podem te ajudar na organização de algum material, né? Eles podem contribuir quando você estiver fazendo a massagem cardíaca. Então, tudo isso você tem que observar nessa cena. Se você tem esse conhecimento, se você tem essa técnica, você visualiza a cena, visualiza as pessoas que estão ao redor e tenta tirar dali ajuda. Ajuda para você e ajuda para a sua vítima. O oitavo, evite manobras intempestivas. Realizar de forma imprudente, com pressa, querer a todo custo tirar um paciente, tirar um acidentado, tirar uma vítima de um acidente de carro, de qualquer forma, né? Fazer a mobilização da coluna dele, da cervical, da lombar, da torácica. E aí você contribuir para aumentar o trauma dele, ao invés de ajudar. Então, sempre manter a calma, sempre manter a prudência. Sempre verificar se há risco no local para você, sua equipe, antes de agir no acidente. Então, a gente sempre bate nesse mesmo ponto e mantenha sempre o bom senso. Não vá tomar atitudes que podem vir a atrapalhar você e a sua vítima. Então, depois desse ponto, a gente chega ao fim, né, do nosso curso aqui de primeiros socorros e vão dar sequência para as atividades complementares, né? Alguns exercícios que vocês vão realizar e onde esses exercícios eles vão ajudar vocês com a autoavaliação e fixação, né, do conteúdo. Então, eu trago para vocês aqui uma frase de um autor desconhecido, onde ele fala que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos, dia após dia. Então, a gente vai estudando, a gente vai se empenhando, né? Eu deixo para vocês também algumas referências, né, de que foram tiradas, né, para nosso curso. Vocês podem tentar se aprofundar através desses materiais. Eles vão também ajudar vocês e vão contribuir para enriquecer ainda mais, né, Então, na sequência, eu trago aqui para vocês as referências que foram utilizadas aqui no nosso material e com elas vocês vão conseguir se aprofundar mais um pouco, né? Ela abrange mais o conteúdo e embasa o nosso conteúdo do nosso curso. Então, eu agradeço, né? Espero que vocês absorvam bastante e utilizem-se dessas informações para ajudar e para contribuir, para salvar vidas, né? E para minimizar os agravos dessas vítimas, desses acidentados, até um atendimento especializado.